Chato, né? Muito chato. Até tirei o som. Tirei até o som, né? Que ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais. É na rua, parando no sinal, né? Esses meninos que surgiram gritando na rua, entrando no metrô, né? Senhores aí já, cabelo branco, já tá na hora de deitar, né? Descansar. Pô, em todo lugar agora, pô, todo lugar onde a gente vai, em todo lugar tem alguém gritando, falando de Deus, abrindo a palavra. Esses crentes já não aguento mais eles. Não aguento mais eles. Eu ajudei. Botei o vídeo aí sem som nenhum, para que eles não falassem. São todas essas coisas que a gente, né, às vezes falam. Eu já fui assim. Pela graça de Deus eu estou aqui hoje do outro lado, sendo como eles, aparentemente perturbando a vida de vocês. Mas eu tenho uma notícia. Tem uma notícia para aqueles que pensam desta maneira. Tem uma notícia boa para aqueles que pensam dessa maneira, né? Isso vai acabar. Vai acabar. E para quem pensou desta maneira como eu compartilhei aqui, vocês vão ficar bastante felizes com isso, né? Se fosse antes, eu teria ficado muito feliz se eles parassem de me perturbar. Minha mãe às vezes trazia mensagem, minha esposa que era da igreja antes de mim, né? E os crentes que me paravam na rua, dentro de ônibus, em vários tipos de situações diferentes. Minha irmã me chamando para a igreja, meu amigo Jefferson me chamando para a igreja e vários outros. Cara, esse povo era chato. Aí você disse que vai acabar, Eduardo. Isso deve ser bom, né? Não sei. Vamos olhar à luz da Escritura. Pela graça de Deus, vou compartilhar isso com os irmãos, que eu não sou digno de nada. Então diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai confirmar o que eu acabei de dizer com os irmãos. Isso vai acabar. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa isso acontecer agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, como foi falado aqui, né? A misteriosa maldade há de se revelar. Mas para que isso aconteça, aquele que hoje se revela através de homens como esses que vocês viram, e um homem como esse, comum, cessarão suas línguas, porque a palavra de Deus diz que homens como nós não falamos as nossas palavras, né? Nós somos levados a falar através do Espírito Santo, né? Que está em Mateus. Também vou compartilhar com os irmãos para confirmar o que está sendo falado aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 20. Mateus capítulo 10, versículo 20. Diz assim: porque as palavras que disserem, Senhor Jesus dizendo para os discípulos, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês, né? Então, de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, fala que a palavra que hoje
é falada no sinal, em todos esses lugares que vocês viram, igreja lotada de crente, gente que às vezes vai para a rua perturbar, se eles ficassem lá dentro, para mim tudo bem. Mas o que está sendo falado aqui é que elas cessarão. E vocês viram por que elas cessarão? Porque o perverso vai aparecer. E para que isso aconteça, o Espírito de Deus que hoje fala através de pessoas como eu e como todas essas que vocês viram aí, ele se retirará desse mundo. Cessará. E não vai mais se encontrar homens como esses, talvez perturbando a vida de vocês hoje, ao qual perturbaram a minha vida lá atrás, para que através disso eu estivesse aqui hoje, né? E em Coríntios 1 vai confirmar isso. Coríntios 1, 1 Coríntios, na verdade, capítulo 13, versículo 8, vai falar sobre esses dons que o Espírito nos dá. Esses que muitas das vezes você vê homens comuns como eu e outros, né, agindo no meio das pessoas. Então em 1 Coríntios capítulo 13, deixa eu levar aqui, capítulo 13, versículo 8, diz assim: o amor é eterno. Fala sobre os dons aqui. Existem mensagens espirituais como essas, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Mais uma confirmação que será cessada. E se isso é uma boa notícia, estou dando a boa notícia para aqueles que, como eu já disse, como eu antes, adoraria que isso tivesse acabado logo. Mas eu tenho uma outra notícia para mim para dizer. É que a palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. O que foi falado aqui agora? Que é necessário ouvir a mensagem, para que através desta mensagem que o Senhor pega homens como nós e faz com que nós falamos a mensagem que é dele, como conseguimos ver em Mateus no capítulo 10, versículo 20, que nós não falamos as nossas palavras, mas as palavras que Deus coloca no nosso coração. Essas palavras, como diz agora aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Deus. Uma fé por ouvir a mensagem. Então foi importante quando alguém não desistiu de mim, foi importante quando alguém insistiu em falar comigo, foi importante demais eu parar e dar atenção às palavras que Deus falava ao meu coração ali, através de pessoas que muitas das vezes eu julguei, falando: essa pessoa deve estar se achando melhor do que eu, né? Está convertido agora e esqueceu que eu te conheço, sabe que você fazia coisas do meu lado, ou coisas que eu já ouvi falar de você. Pô, olha só, não vem dar uma de hipocrisia hoje, abrindo Bíblia, pô, toda hora, você já tá chato. Eu louvo a Deus por cada pessoa que foi chata na minha vida. Louvo ao Senhor Jesus Cristo por cada uma dessas pessoas que, sendo chatas, não desistiram de mim. Porque foi por causa delas que eu recebi essa fé. Que fé é essa, Eduardo? Porque fé eu também tenho, pô. Tá querendo dizer que você tem fé? Eu não? Não, irmão. Acredito que você tem fé. Eu também tinha muita fé.
bastante fé. Só que minha fé não produzia nada. Não produzia isso. Não produzia o reino. Não me trazia essa alegria. Ao mesmo tempo de tristeza de vir aqui e saber que eu já fui como você, que hoje está vendo essa mensagem e está dizendo: poxa, chato ele, né? Mas eu tenho que ser chato agora, porque como a palavra falou aqui, eu vou parar de ser chato. Não vai ser mais encontrado. E se não for encontrado Deus, é porque a presença de Deus se retirou. Se a palavra de Deus não vir mais, ela não pode mais produzir a coisa mais importante das nossas vidas, a fé. Mas para que produzir fé? Eu tenho fé, Eduardo. Você não acredita que eu tenho fé? Eu acredito que você tem fé. Mas precisa ter uma fé. A fé que está em Efésios 2, no versículo 8. Que fé é essa, Eduardo, que eu preciso ter? Esta fé. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. O que é a graça? Vocês que receberam o favor imerecido de Cristo Jesus na cruz, vocês estão salvos. Mas como isso aconteceu? Por meio da fé. Como é que eu falei que essa fé? A fé é produzida na onde? Como diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, é produzida pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aí ele continua, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma ação totalmente exclusiva de Deus, que Ele produz através da gente estar ouvindo. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então como receber? Você deve ter feito alguma coisa, né? Não. Eu parei para ouvir, porque o Espírito de Deus me conduziu a parar por ouvir, aplicando assim a própria obra de Deus. E ela diz ainda no versículo 9 do mesmo capítulo 2 de Efésios: a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Eu não estou aqui para isso. Entenda, eu não estou aqui para dizer para você que eu posso falar de Deus para você porque eu fiz algo. Não. Se você está assistindo esse vídeo até o final, é só isso que você precisa fazer. Assistir, dar atenção. Porque como eu iniciei o vídeo dizendo, será parado todas essas pessoas de falar. Mas junto com elas também o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há a produção no corpo, na vida do ser humano, a fé. E ela deixará de salvar. E quem dará início a tudo, a dominação deste mundo? O maligno. Nós já conseguimos ver isso. Algumas pessoas, que nós julgamos sermos horríveis, olhando para o outro, esquecendo de olhar para nós, produzindo coisas absurdas. Por que isso está acontecendo? Porque ele está se retirando desse mundo. E quando ele se retirar, meu amigo, não vai ter um homem como eu comum para falar com você. Eu não choro aqui só por você. Choro pelos meus filhos também. Que eles também precisam ouvir. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não poderá ouvir mais depois que o Espírito se retirar. Procurará, buscará, mas não mais se encontrará.
Então é hoje, ouça hoje. Busque hoje. Eu não sei o que você tem feito, o que tem dito para você no teu coração. Ah, eu não mereço, ou eu não devo de estar lá. Acabamos de ler. Não é resultado dos esforços, não é merecimento nenhum. Mas é a produção daquilo que você tem ouvido. A palavra de Deus. Mas tome cuidado. Como o Senhor Jesus nos falou em Mateus 24, no versículo 4. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Porque hoje você encontra a palavra de Deus em vários lugares. Mas muitas delas dizendo de vitória, 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 vitória. Mas essa palavra salvadora que o Senhor nos traz ao coração, ela primeiro gera arrependimento. Quando ela produzir esse arrependimento, vai gerar em você um desespero de alma, de saber que estava sobre a sua vida o castigo que Deus tem preparado. Mas por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, esse castigo não pertence mais à minha pessoa. E é isso que Deus quer produzir no seu coração também. Mas tome cuidado para que ninguém vos engane. Fica na graça do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra seja produzida esta fé. E que hoje você pare para dar ouvido para ela. Porque o que ela quer fazer na sua vida, nem amigo, nem sua mãe, nem seu irmão, nenhum outro homem, ninguém que você mais ama, que você acredita que te ama, está te amando mais do que essa pessoa que estava aí no vídeo no início, lá na rua gritando, outro que estava dentro da igreja também, rapazes novos, crianças em altares, proclamando a palavra de Deus, senhoras de idade que poderiam estar descansando em um homem como eu, comum, nada de especial a não ser a graça de Deus sobre a minha vida. Está aqui falando com você. Ninguém o ama mais do que cada uma dessas pessoas, porque o amor que nós estamos produzindo a nos colocar na oportunidade de levar a mensagem ao seu coração hoje, esse amor não vem de nós. Esse amor vem de Deus. Amém? Deus abençoe. Tenhamos toda uma semana abençoada e que essa palavra vai no seu íntimo, no seu coração, para que ela produza vida. Fica na paz do Senhor. Um abraço. Deus abençoe, amados.